Filhos de Deus, sejam bem-vindos. Desigrejados, título para os cristãos que decidem que não é mais importante congregar numa igreja, porque sobre a justificativa de que Cristo é o pastor e que Ele é o Senhor, não é mais preciso congregar em um templo para ser guiado por Ele. E também, se nós somos o templo do Espírito Santo, não precisa de uma casa para estar na presença de Deus. Os adeptos desse movimento também acreditam que a igreja foi invenção e obra de homens e não inspiração pela palavra de Deus. É interessante porque se na igreja e no templo não houvesse importância e pessoas importantes para Deus, quando Jesus esteve em carne aqui na terra, ele se limitaria apenas a ensinar onde ele ensinava, nos desertos, nos montes, nos ermos, nos campos. Mas não, a Bíblia vai dizer que à noite orava Jesus no Monte das Oliveiras e de dia ia ensinar e pregar nos templos e nas sinagogas. Ou seja, na minha casa eu encontro o ensinamento e o guiar de Jesus, na escola, na rua, mas também na casa de Deus, junto da congregação, no templo, ele também está. Sabe quando Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração? Ele não estava brincando. Ele não estava falando simplesmente por falar, mas ele estava dizendo que aquele lugar era um lugar de reunião para que os seus filhos, os seus servos estivessem ali buscando, estivessem ali entoando e adorando ele na beleza da tua santidade. Aí você vai me dizer, mas a minha casa será chamada casa de oração? Ele está falando de nós, do templo. Mas essa passagem está muito bem explicativa. Jesus entrou no templo e viu que ali havia pessoas que comprava e vendia. Ele ali, movido por um cuidado pelo templo, porque o zelo da tua casa me consome, como diz a palavra de Deus, disse, não, a minha casa não tem esse intuito, mas a minha casa é um lugar de oração, de busca, um lugar com o qual os meus filhos vêm para me encontrar. Quando Davi decidiu que a presença de Deus e buscar a presença de Deus e ter contato com Deus poderia ser por meio de um templo, de uma casa, a resposta divina não foi, não, eu não preciso, porque lá na frente vocês vão entender que a minha casa são vocês, então não precisa fazer essa casa. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo, Deus de Israel, não falou isso. Ele disse, Davi, não será por suas mãos, mas eu gostei da sua ideia. Sim, se fará uma casa em meu nome, mas será por meio do seu filho Salomão. E a Bíblia diz que aquela casa tinha pompa, tinha ouro, tinha prata, mas foi depois de orar que desceu ali fogo, que desceu ali a presença, a glória de Deus. Ou seja, o Senhor manifestou a Davi e a Salomão a importância e o agrado que ele teve de ter sido desenvolvido um templo para que as pessoas se reúnam e adorem. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Sabe, eu entendo que muitas vezes você pode ter sido machucado, traído, enganado, desiludido dentro da casa de Deus. E por esse motivo, muitas vezes você quer sair da casa de Deus e fazer com que as outras pessoas também saiam. Mas as frustrações, as situações negativas que muitas vezes acontecem na igreja é por motivos humanos e não por motivos celestiais. E não é porque o homem erra ali dentro que aquele lugar vai deixar de ser importante. Se alguém falha numa cirurgia, você não vai dizer para o mundo inteiro que todos os hospitais são errados por causa de uma pessoa. E também, se você entende que uma liderança, um pastor, alguém não é importante só porque você passou por alguma situação desagradável ou porque você leu um texto que te fez acreditar que o pastor é coisa desenvolvida por obra humana para uma instituição apenas como qualquer outra, uma empresa.
Só porque você entendeu dessa forma não quer dizer que assim o é, porque todos nós precisamos de guia, de liderança, de alguém que nos instrua, nos aconselhe. Se alguém quer perder peso, ele vai procurar um guia nutricional, uma pessoa adequada para estar lhe instruindo e ele vai perder peso. Se alguém quer ter uma profissão, um futuro, ele vai se submeter à liderança de um guia, de um professor, alguém que estudou, alguém que está acima dele em conhecimento para ele se tornar alguém. E se quisermos ser cidadãos de bens, pessoas de bens, nós devemos nos submeter aos cuidados e ensino de um pai e de uma mãe. E por que na igreja seria e não é importante a liderança de um anjo, né? Como o Apocalipse diz, que é o pastor?